Saudações calorosas, estimado internauta da Climane TV. Seja bem-vindo à galáxia do espaço desportivo que retrata sobre o desporto zambesiano e nacional. E hoje temos uma figura das artes marciais que é a nossa convidada para a edição do Super Desporto. Nada menos, nada mais, Coach Chica. Coach Chica, seja bem-vindo ao espaço Super Desporto. Bom, obrigada pela oportunidade. Bom, em primeiro lugar, gratificar a Deus por cá estar. Afinal de contas, cada dia que a gente amanhece, precisa gratificar. E eu estou aqui para falar um pouquinho de artes marciais, em particular, modalidade de Kimura Shikukai Karate. Muito bem, está aberto o ringue para este combate com a Chica. Eu também estou bem preparado porque treinei muito para este combate a sério. É uma luta livre. Naturalmente que que Coach Chica, onde nasce, nome completo. Bom, eu chamo por Francisco Olímpio Álvaro, mais conhecida por Chica. Eu nasci no distrito de Inhações. Cá na Zambésia, é claro, né? Saí de Inhações quando tinha os meus 5 anos para cá em Climane. E comecei já na arte, a modalidade de Kimura Shikukai, quando tinha meus 9 anos. Aquilo derivou-se... Até antes de eu fazer karatê, eu era fanática em futebol. Então, eu jogava na comunidade, fazíamos intercâmbio entre bairros, mas depois achei conveniente que havia necessidade exatamente de poder trocar de estilo, mas se deu mais porque tive uma lesão. Então, depois daí, passei já a fazer karatê. No que diz respeito ao futebol 11, eram apenas clubes do bairro ou já militou em alguns clubes ao nível da província da Zambésia? Naquela fase era só do bairro. Era do bairro, que meu bairro é Santágua, então jogávamos com Marove, Manhaua, então era só do bairro. As bolas convencionais, a claro, famosa macarada. Macarada, assim, joguei de facto. E como é que entra nas artes marciais, como mulher, com um enorme desafio, muitos tabus, porque visto que karate há muita interpretação, às vezes positiva, mal sobre o karate, porque pensam que quem pratica karate é um indivíduo violento, sem educação. Como mulher, como foi esta entrada no karate, com esse dilema todos? No princípio eu dizia que era fanática em futebol, mas por causa de uma fratura acabei desistindo da prática do futebol. Mas num belo dia, eu brincando, passou por lá o sensei Abdallah Limoldi. Vivíamos no mesmo bairro naquela altura. E quando me encontrou, eu era uma menina uma bairro? Criança, Santágua. Eu era uma criança em que gostava de usar calções. A minha mãe comprava com grande gosto. Então as pessoas até confundiam que, mas Chica é menina ou é rapaz? Eu dizia, não, eu sou menina. Então naquele dia o sensei Abdallah dizia, olha, és uma menina, mas se for já fazer karatê vai se dar bem. Eu disse, eu fazer karatê? Disse, sim, eu tenho que falar à minha mãe. Então depois saí, fui ter com a minha mãe e a minha mãe disse, olha, Francisca, por que não volta a gente a praticar futebol? Eu disse, não, eu quero mostrar às pessoas que a mulher também é capaz, né, de fazer ou de treinar karatê. Então dali o que acontece? A minha mãe disse que devia chamar o sensei Abdallah. Hoje eu fui para a casa dele. Ele veio para casa e depois a minha mãe disse, olha, é a minha única filha que eu tenho. Então eu gostaria que cuidasse dela e não seja violento com ela, né? Porque acredito que o karatê, só o nome já, a pessoa já cria um medo, uma fobia. De fato. Depois dali o sensei Abdallah disse que não, iria me ensinar como devia ser e teria a oportunidade de participar em campeonatos e pronto. Os meus pais naquele dia assinaram a ficha e passei a treinar. Isso em que ano? Estamos a falar, matando 99, 98, naquela altura. Olhando em 1998,
a essas alturas, encontrou algumas menininhas aí neste chamamento do Sensei Abdal? Sim, estavam lá algumas e que em algum momento também aderiu uma outra e ficamos duas. Era minha vizinha de nome Esmeralda, agora reside no Mucuba. Passamos a treinar e paulatinamente eu fui me destacando, né? Porque o Sensei na altura, fora de dar treinos no bairro, ele treinava no clube Sporting, treinava lá com o Sensei Tanaka. Depois dali, o Sensei Tanaka achou conveniente visitar a escola dele. Então, quando lá chegou, pronto, nos encontrou lá, eu era uma delas. E ele foi avaliando a técnica e eu fui selecionada, já passei a treinar no Sporting naquela altura. Então, acredito eu, em 99, tu saís da comunidade para passar a treinar no Sporting, quer dizer, você saía do bairro para a cidade. Então, para mim era um grande ganho. Era um grande ganho porque saíamos da comunidade para a cidade simplesmente para fazer compras, né? Sim. Ir à loja, mas agora tendo a oportunidade de ir para um clube, passar lá a treinar, pelo menos naquela altura foi um grande ganho. E com os meus colegas só nos avistávamos nos torneios. E de facto, eles lá quando ficaram, a tendência dele era de treinar mais, depois o Sensei também voltou para fazer mais outra seleção. Vieram mais 3 atletas e lá ficamos. E em algum momento eram poucas meninas, em algum momento já combateram com homens, assim, em troca de experiência. E como foi este primeiro desafio, a ir combater com um homem? Claro, eu diria assim, nos treinos a técnica ela era feita, ou é feita em trocas de uma assim como para as meninas. Então, paulatinamente eu fui aprendendo aquilo e depois quando fomos já no campeonato, que aquilo foi na Beira, quando lá fomos, não tinha o meu escalão. Então, dali pronto, eu acabei lutando com o escalão dos rapazes. E eu ganhei, tive medalha de ouro. Então, ali, karatê, a única coisa é que se quer é tu seguires como a técnica, ela é feita, né? Então, quando tu segues aquilo que são as recomendações com uma boa perfeição, automaticamente tu podes ganhar. Então, eu já tive essa oportunidade de poder combater com o rapaz. E eu venci esse rapaz, não porque eu seja forte, né? Provavelmente que eu use a técnica de melhor forma. E olhando neste todo o percurso, como foi então a interpretação por parte da comunidade, visto que estás inserido na comunidade, a saber que estás a praticar karatê? Como é que era a interpretação por parte da comunidade? Viu que no seu familiar teve um aval? Bom, as pessoas davam um olhar do tipo, Francisca, eu sou mulher, e que em algum momento simplesmente é uma arte em que eu possa gritar em viva voz que, olha, a mulher também é capaz. Então, até eu me recordo uma das vezes, a minha mãe dizia assim, que a alma dela descansa em paz, ela dizia assim, Francisca, tu vais para ir treinando por quanto tempo? Eu preciso que um dia me dê a netos. Eu disse, mãe, eu vou dar netos sim. Eu vou dar filhos, eu vou ser mãe. O fato de eu treinar não significa que vai poder alterar que são as hormonas que Deus já fez o seu destino, né? Uma coisa não tem a ver com a outra. E, de fato, a comunidade tinha essa visão, que ela sendo mulher, na prática desta arte, se calhar é uma mulher ou um homem, e pronto, mas paulatinamente fui crescendo e agora sou mãe. E ao longo do karatê, quantos títulos conquistados? Sei que praticas várias especialidades no que diz respeito às artes marciais. Ok, eu já fui antes campeã a nível provincial e depois dessa seleção eu já fui campeã a nível nacional. E depois já tive a oportunidade de ir para um campeonato africano, em que também fiquei em terceiro lugar. É lá onde já ganho o título de poder ter oportunidade em participar em campeonatos mundiais.
Nos campeonatos mundiais já tive a oportunidade de ir para a Finlândia, digo aquilo foi em 2006, em que lá ocupei, estavam lá, se a memória não me falha, estavam lá 26 países, um deles foi nosso em Moçambique, é claro, em que lá ocupei em 8º lugar. E que para mim foi um grande ganho, porque foi pela primeira vez que tive que participar um mundial. E depois, olhando que aquilo que são as condições que lá encontrei, diferentemente daquilo que eu vivo também aqui, mas ocupando no lugar em que ocupei naquela altura, para mim foi um grande ganho. Não só para mim, eu acredito também para o país, porque todo atleta que treina karatê, em particular a modalidade Kimura Shikukai, temos um certo material que nós devemos fazer o uso. Então, um deles eu vou avançar já, que é o tapete. Se nos treinamentos locais não tem hábito de fazer o uso do tapete, eu acredito que quando vai já para fora do país, a probabilidade de ter dificuldades é maior. É maior. Mas graças a Deus, naquela altura, eu me adaptei fácil e ocupei no 8º lugar. Muito bem, esta continua a ser a presença da Climano TV a trazer então essas histórias que impactam. Estamos aqui com Francisca Álvaro, do Coach Chica, que vai falando do seu percurso ao nível na disciplina das artes marciais. Coach Chica, agora sei que tens uma escola em Niquadala. Como está a ser essa experiência? O pouco que sabes vai transmitindo às novas gerações. Acha que a nossa província, o nosso país tem tudo para dar certo nas artes marciais? Bom, gratificar a Deus porque sou sensei de 3 escolas, em 3 distritos. Esse é de louvar a Deus. O primeiro distrito foi a cidade de Niquadala, distrito de Niquadala, em que lá, que em algum momento tenho atletas que já tiveram a oportunidade de participar em campeonatos internos, nacionais. Cá em Climane, tenho atletas que já só participaram em campeonatos nacionais, aliás regionais. No Mucuba ainda não levei nenhum aluno para um campeonato, porque a escola ainda foi aberta já há meses, mas acredito eu, com o trabalho que irei ainda lutar, acredito que irei ter ainda mais atletas no distrito de Mucuba que poderão também fazer face a alguns campeonatos internos, regionais, assim como nacionais. Agora, olhando aquilo que é o impacto em si, as vantagens da prática da modalidade em termos de massificação, bom, eu vejo com um olhar um pouco mais grande. Digo isso porque na altura em que eu comecei a fazer artes marciais, acredito eu que não tinha um número assim tão grande de escolas. Na altura só existia Sporting, Casa de Cultura, e tínhamos lá na comunidade. Então, agora não. Temos ainda distritos a nível da província. A nível da cidade de Climane temos Sporting, Casa de Cultura, temos a Escola dos Bons Sinais, temos a Escola de One Step in Life, temos a Escola de, se a memória não me falha, mesmo da Fátima. Então, acredito que, paulatinamente, há tendência de ainda existirem mais escolas. Quanto mais existem pessoas graduadas, ficam com tendência ainda de querer massificar a modalidade. No caso, em termos de distritos, temos Niquadala, Mucuba, temos Namacura, temos Milange, temos Murumbala, temos, se a memória não me falha, temos Nugurue. Então, acredito que estamos com passos largos em termos de massificação desta arte. Acredito eu que os anos que virão vamos ter grandes campeões. Digo isso porque brevemente tivemos um nacional que já só passam 2 dias, né? Que a gente já volta do nacional.
Então, acredito que, paulatinamente, a tendência é de ter mais atletas a nível da província da Zambésia. Nas escolas que referenciaste, trabalha com quantas crianças e, no que diz respeito ao setor feminino, com quantas raparigas trabalha? Bom, eu gratifico a Deus porque a maior parte de atletas que eu tenho são meninas. Então, acredito que as meninas elas se inspiram, né? Se inspiram em mim como sensei. Porque não pode só ser Chica, porque Chica daqui a pouco a idade não vai perdoar. Mas é verdade, é verdade. Então, eu gratifico bastante os pais encarregados de educação por ouvir um grito de uma criança, uma menina dizer, olha, eu quero treinar. E depois eu quero treinar com Sensei Chica, e depois este pai ter a ousadia de dizer, com todo gosto eu faria a questão de poder te levar para lá. Então, digo mais, as minhas escolas cá em Quelimane, tenho 25 alunos, em que dos 25, tenho a maior parte que são as raparigas, são 15 meninas, isso é um grande ganho. Afinal de contas, estou na correria de poder deixar um legado, né? Deixar um legado. Como dizia o jornalista aqui, daqui a pouco é uma bengala, é claro. Daqui a pouco teria uma bengala, então eu tenho que deixar algumas meninas em que podem levar a arte a nível da cidade de Quelimane para campeonatos regionais, nacionais e internacionais. Indo para Niquadala, tenho lá 16 meninos. Desses 16 meninos, 10 são meninas. E depois, uma delas participou no campeonato nacional, em que ela conseguiu 2 medalhas, uma de ouro, uma de prata. Assistamos em festa, o distrito de Niquadala está em festa. E no Mucuba, até então, tenho 10 atletas. Desses 10 atletas, tenho lá 2 meninos que eles têm uma técnica um pouco avançada em relação aos outros, em que em cada final do mês eu dou um salto para lá, para poder dar treinos a estes 2 meninos voluntários. Tem uma técnica um pouco mais avançada e depois junto eles todos e depois deixo recomendações que fiquem a treinar isso e aquilo e depois passa um mês, depois o outro mês também sigo para poder avaliar se há um bom desempenho na técnica ou não. Então são essas minhas 3 escolas. Cá em Quelimane, claro, eu vivo cá, então diariamente cá estou, a não sendo que só faço escala, sendo professora de educação física, tenho que trabalhar e depois passar por lá para poder dar treinos. Disse que na vida, para tal, é preciso controlar o cronômetro, o tempo e a gestão. Como é que é feita essa gestão? Sei que é uma professora de educação física. Como é que joga esse fator tempo, lecionar na escola, também cuidar da casa? Como é que é gerido esse todo o tempo até? Tem 3 escolas ainda e também tem outra situação que lhe dá o pão, que é dar aulas de educação física. Como é que é esta gestão toda? Bom, eu gratifico a Deus por ser esta mulher, mãe de 3 filhos, e depois os meus 3 filhos também são meus atletas. Então eu gratifico bastante em que há mestre que eles só têm arte, mas os filhos não aderem à arte que se calhar o pai ou a mãe tem. Mas pelo menos para mim, eu gratifico que os meus filhos também, graças a Deus, estão a abraçar aquilo que a mãe sabe. E eu acredito que paulatinamente que eles forem a crescer vão se decidir, é claro. Mas então agora que são crianças, eles me seguem, então eu estou grata a Deus por isso. Bom, a gestão ela é feita de uma maneira muito simples. Por exemplo, durante a semana eu tenho treinos cá em Quelimane, nas segundas, quartas e sextas-feiras. São dias que eu tenho treino cá em Quelimane. E depois nas terças, quintas e sábado tenho ido a Niquadala. Os treinos de Niquadala lá decorrem no horário das 17h30 até 19h. Graças a Deus tenho tido lá chapa para me levar ainda de volta para cá. Agora, quanto ao meu trabalho como professor de educação física, graças a Deus tenho ainda o único período, que dou o período da tarde. Então, fico com tempo de lecionar, umas 4 turmas de diário, e depois tenho que voltar a casa para fazer algumas atividades como mãe, como mulher, é claro, e pronto, paulatinamente o tempo vai passando. Muito bem,
sei que tu és uma mulher que impacta as outras mulheres. Ano passado estava tudo ok para uma viagem no exterior, para um campeonato, mas o mundo ficou muito triste em não saber que deslocar. Tinha as passagens aéreas já garantidas, mas a situação de alojamento e outras situações fizeram com que ficou em terra e não ir a este Mundial. Como é que se sentiu desta situação, visto que estamos na segunda província mais populosa de Moçambique, uma província com muitas empresas, que não vou citar o nome, uma província com muitos empresários, mas irias a representar a Zambésia e Moçambique. Como é que se sentiu a não seguir a viagem para o campeonato do ano passado? Bom, de facto foi agastante, me senti mal de facto, mas por detrás disso eu fui sentar e refletir. Eu vi que eu já tive também oportunidade de participar de outros campeonatos. Se desta vez eu não pude ir, é claro, não porque os valores não existiram, é claro, existiram os valores, só que os valores existiram um pouco tarde. Por exemplo, já havia sido paga as minhas passagens, digo principalmente de Quilimane para Maputo, eu já tinha bilhete, e depois quando já amante de desporto, como dizia, a nível da província, temos empresas e empresários, né? E depois também que não aparecem até não aparecem nessa responsabilidade social. Não vamos só falar do governo. O governo também tem outras atividades, mas os empresários, algumas empresas, sua responsabilidade social, visto só, por exemplo, vai na Alemanha num mundial, com o timbre da minha empresa. Eu é que sei a ganhar, mas existem muitas empresas, mas ficaram com óculos de madeira, por isso ficou sem terra. Fiquei de facto, mas por outro lado eu gratifico muito ao governo. Como dizias, que o papel não só é olhado só para o governo, afinal de contas a província está recheada de amantes de desporto, empresários, em que em algum momento seriam pessoas que estariam a ajudar o governo. Acredito com essa entrevista, acredito que as outras oportunidades, eles vão poder tirar o óculos de madeira e vão seguir para poder apoiar, porque virão mais eventos, porque daqui a alguns meses já o Campeonato Open Europeu será na Alemanha. Voltando para a questão, de facto fiquei um pouco triste, mas olhando que o governo já havia feito o seu máximo em poder existir o dinheiro, mas quando se lança os valores já para a Embaixada da Finlândia, para os pagamentos da minha estadia lá, a comissão organizadora lá lançou um e-mail em que dizia que não seria possível com que eu participasse, porque a canalização dos... É claro. Então não foi possível eu fazer parte a esta atividade, a esse evento. Francisca, as câmeras estão abertas, este é o momento, sei que recentemente veio de um campeonato, estão aí as portas para os empresários, já começou a bater a porta, se podes bater a porta a partir desses nossos microfones e as nossas câmeras. As lentes estão aí abertas. É claro, como eu dizia, voltamos de Nacional já há 2 dias. O campeonato aconteceu nos dias 24, 25, 26, que foi no Maputo, em que eu mesma estou aqui a falar como sensei instrutora. Também fui lá para competir, independente de ter acompanhado também uma atleta, mas também eu entrei nos ringues, em que consegui 2 medalhas, e uma de ouro, que foi na demonstração de técnica, que kata, e a outra também que foi de ouro, mas nos combates. Então, que é luta, né? Então, fiquei em primeiro lugar. E depois, eu vi lá kata por equipe, que fazia a representação da província. Digo escalão sênior, ficamos em terceiro lugar. E depois também teve escalão infantil, que era dos 6 aos 11 anos, ficaram em primeiro lugar. Então, para mim, desde já, dizer que estamos, se calhar, paulatinamente, a associação irá lançar quantos estão selecionados a nível da província para o Campeonato Open Europeu, que será na Alemanha.
eu estou aqui como instrutora, né? Não estou aqui como Mas combateu. Associação. Combateste. Né? Uma claro, medalha de ouro na demonstração de catas. E claro, sendo atleta, grito de viva voz que preciso de apoio de facto. Seria bom que eu tivesse essa oportunidade para ir ao Open Europeu, para poder também ganhar um título para o Mundial. Então, desde já peço este apoio do fundo do coração. Caso haja do tipo, Francisca, tu já viajaste tanto, mas também temos esses atletas que também tiveram acesso de estar no pódio. Também para mim não tem nenhum problema saber que vão outros atletas, mas para poder fazer a face dessa atividade, para mim também é um grande ganho. Por exemplo, caso haja proposta, tipo, temos aqui esses valores, mas que tal? Só para um atleta, eu prefiro dar a oportunidade à minha atleta, dizer, olha, eu prefiro ela ir para ganhar ainda mais experiência e olhando também a faixa etária em si, sim. Por aí sim. E qual é a avaliação que faz da província da Zambésia neste Nacional de Maputo? Eu faço uma avaliação bom, porque muito bom até. Digo isso porque o Campeonato Nacional nós esperávamos que viriam as outras províncias. As províncias estavam lá convocadas, do que eu saiba, estaria lá Cabo Delgado, estaria lá Niassa, estaria Nampula. Então eles já não estiveram. Então nós da Zambésia estivemos lá em massa, conquistamos medalhas. Se a memória não falha, se calhar a associação vai ter um número exato assim que tiver oportunidade em poder avançar com uma entrevista. Mas do que eu tenho em mente até então, nós conquistamos no total umas 25 medalhas, acredito eu. Caso haja um euro, acredito que o secretário da associação irá avançar com o número exato. Mas foi bom, foi. E eu quero gratificar os pais encarregados de educação, do fundo do coração de todas as escolas que lá estiveram, porque o governo não foi possível fazer face daquilo que é para apoiar para todos os atletas. Alguns pais de boa fé, eles mostraram interesse e vontade de poder fazer os pagamentos de viagem de seus filhos, e isso é de gratificar. Acredito eu, se tivermos um número de 100 pais com este tipo de pensamento, eu acredito que a nível da província, a modalidade de Kimura Chukukai em particular estará num nível muito avançado. Próximas oportunidades, acredito que vamos participar com mais atletas. Afinal de contas, eu vejo que existem esses pais, pais com um coração grande, em que sabem que, olha, eu já fiz uma poupança de uns valores, provavelmente que eu queria passar com ele no fim do ano, mas ele de boa vontade tem que pagar o voo para o filho dele. Então, olhando que se calhar o governo ajudou uns 2, 3, 4, mas um pai disse, não, eu também vou ajudar. Então, esses pais, hei de louvar a Deus, que eu, Sensei Chica, grito aqui, de boa vontade, que continuem a ter este coração e que não parem por aqui esse gesto. E caso exista também outro pai, não porque seja tarde, ainda tem mais outros eventos que vão acontecer. Então, também pode se juntar a nós para podermos seguir para outros eventos que lá virão. Olhando o CLC, estás há bom tempo nas artes marciais, sente-se realizada ou já atingiu o seu topo ao nível de Karatê? Ainda não. Eu digo isso porque eu gostaria que, por exemplo, da viagem que eu perdi, eu dizia assim, meu Deus, eu quero levantar a bandeira de Moçambique mais uma vez. Mas, independente de não ter acontecido, eu ainda fico a orar e a treinar de facto com uma grande gara para os campeonatos que virão. Falar de mês de junho de 2026, eu vejo como se fosse dezembro, né? Já deve começar a se cultivar. Já. Sim, desde já eu tenho que ainda, porque tenho que ainda aumentar mais, porque eu gostaria que fosse para a Alemanha levantar a bandeira de Moçambique com uma viva voz, com uma técnica incrível. E só isso acontece trabalhando, e cá estou para trabalhar. Muito bem, o nosso combate já está a chegar na sua reta final aqui no Super Desporto, com esta conversa interessante com a Francisca Álvaro,
a karateca internacional. Chica, agora está com que cinturão? Em Maputo houve atribuição dos novos cinturão. De facto, houve graduações lá. Eu estou na faixa preta primeiro dano, em que agora as minhas graduações elas são feitas na África do Sul, com os Xianes. Brevemente haverá um Gasco. Esse Gasco vai acontecer na África do Sul. Acredito eu, caso haja alguém de boa fé, seria bom que eu fosse para poder graduar. Porque eu graduei em 2022, se a memória não me falha assim. Então, de lá para cá tem este prazo de uns 4 anos em que o atleta tem de ficar para poder seguir já para outra faixa. Então, eu já estou preparada já para o segundo Kyo, em que necessariamente que lá, independente de tu pagares, se a técnica não ser perfeita, tu chumbas. Então, necessariamente que ainda eu treine mais para me submeter a esta graduação. E meu sonho é de chegar até um dia que eu seja Xiane, né? Que eu seja Xiane um dia, porque para ser Xiane são faixas, é trabalho, é a técnica que tem de mostrar. Então, até então, eu estou com uma gana de um dia concretizar o meu sonho ser Xiane a nível... Isso vai depender do trabalho. É claro, estar num dos certificados, em que, ou numa das páginas em que diz que a Sensei Chica agora é Xiane. Então, para mim, é uma das apostas que eu tenho que fazer. Mas para isso acontecer, eu tenho que trabalhar a técnica. Mas, contudo, eu tenho fé em Deus e acredito que vou conseguir. Vou. Eu sei que és apaixonada em artes marciais. Para além das artes marciais, há uma modalidade que tu gostas? É claro. A outra modalidade também que eu sou fanática, eu gosto do fundo do coração e faço com um bom agrado é patinagem, né? Em que também o Distrito de Nicoadala abriu um núcleo lá, tem lá patinagem. Pratica patinagem? Sim, eu ando de sapato de roda de uma forma incrível e eu adoro. E isso também ensinei os meus filhos. Afinal, são artes que eu tenho, então tenho que dar um pouco aos meus filhos. Então, uma das modalidades que eu gosto e faço com bom agrado é patinagem. Caso um dia... É futebol 11, que primeiro começou no futebol, depois veio esse bichinho de artes marciais, agora está com patinagem. A patinagem em linha, como é que é? É patinagem em linha, porque eu digo ela linha porque Nicoadala, na altura que eu estava lá, temos aquele ginásio. Então a gente tinha como, depois na altura o coach Djalma, presidente da associação a nível provincial, ele trazia lá um material em que nós fazíamos. E deixou-te como uma monitora. Claro, me deixou lá como monitora de facto. Sim, me deixou lá. Mas era um material que não tinha uma grande durabilidade, que já agora já não existe. Então, caso haja alguém com um coração em poder, com uma vontade de poder ajudar, caso traga alguns pares de patins, seria bom, né? Acredito que aí estaria já a acontecer algumas competições internas, assim como a nível da província. O nosso cronômetro no Super Desporto não perdoa de já pedir as suas considerações finais e dizer que foi um imenso prazer em tê-lo aqui. Ok, bom, em gesto de considerações finais é gratificar por me convidarem a estar aqui e em seguida dizer que vamos praticar desporto, não sou modalidade que Kimura Chico Kai, acredito eu que sou na prática do desporto e saúde, né? Eu agora, se for avançar, dizer que vou fazer 50 anos, não acredito que ninguém vai acreditar, não vai aceitar. Mas é Francisca está mentindo. Vai fazer 50 em que mês? Vamos preparar bolo já. Então, se eu dizer que vou fazer 50 ou 40 anos, acredito que ninguém vai aceitar. Vai dizer, não, a Francisca deve, se calhar, estar no intervalo dos seus 20 a 30 anos. Mas, contudo, esse é o resultado da prática do desporto. Não só praticar karatê, também pode praticar futebol 11, a ginástica aeróbica. Não quer demais dizer que não tenho dinheiro para se calhar para uma escola, um ginásio, contigo mesmo lá em casa. Tu podes assistir à televisão, começar a imitar, pelo menos, né? Se achas que não tem custos assim, também pode convidar a mim para eu poder ajudar. Então, sozinha também ou sozinho também poder fazer a prática de uma atividade física para poder se sentir saudável. Eu acredito que muitas das vezes as pessoas
só aceitam fazer a prática de uma atividade esportiva quando o médico recomenda, né? E isso não é bom. Não é bom. Afinal de contas, tem de preparar desde já. Quando lá for, o médico diz, não, mas estás saudável. Então, Caríssimo internauta, está na hora do ponto final deste espaço super desporto nesses momentos finais, a pedir a Francisca que eu e a minha produção, quando chegar aos 50, o dia dos 50 anos, precisamos do bolo aqui na Quilimane TV. Muito bem, fica então esta super equipa da Quilimane TV neste espaço que a nossa convidada foi a Francisca Tomás, a karateca internacional, a senhora que bem conhece as artes marciais. Não se fala de karate ao nível da província da Zambésia sem se falar dessa senhora. Desde já agradecer pelo seu convite de estar aqui neste espaço do Super Desporto. O Super Desporto volta a estar consigo na próxima ocasião. Ficam as despedidas da super equipa da Quilimane TV. Adeus e até a próxima.